Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o jornalista, comentarista político Carlos Santos. E a Câmara Municipal de Mossoró tem nova vereadora. O cenário político está no ar. Programa de hoje eu sei que você gosta, porque você gosta de análise política. O que é que está acontecendo, quais os possíveis desdobramentos. Então é hoje que você senta aí e participa com a gente neste programa de terça-feira. Estamos ao vivo, 19h26. Você manda sua mensagem através do nosso Twitter, tem também o nosso WhatsApp, 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Participe com a gente, interaja no programa de hoje. Vamos falar sobre política municipal, política estadual, nacional. Carlos Santos está aqui, é sempre muito bom o bate-papo. Então, fique aqui com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que nos assiste agora ao vivo, na reprise 10h40 da noite, no YouTube, muito obrigado por essa audiência amiga. Vamos de informação. A suplente de vereadora Marileide Moraes tomou posse hoje como vereadora interina na Câmara de Mossoró. Ela deverá passar inicialmente um mês ocupando a cadeira do vereador Genilson Alves. Marileide Moraes obteve 532 votos nas eleições de 2020. Do bairro Alto da Conceição, ela foi conselheira tutelar em Mossoró. Fiel, lealmente, o mandato que me foi confiado, manter, defender e cumprir a Constituição, observar leis, defender os interesses do município e o bem geral da população. Assim prometo. Após tomar posse e proferir juramento nesta terça-feira na Câmara Municipal, fez agradecimento com poucas palavras. Como suplente do PROS, Marileide vai ocupar por 31 dias, inicialmente, a cadeira do vereador Genilson Alves, que pediu licença para tratar, segundo ele, de assuntos pessoais. A gente tem uns projetos que nós criamos e construímos no ato da campanha e vamos trabalhar, vamos acelerar para ver se a gente tem como botar em prática. Tem como citar algum? Os benefícios, assim, nas creches para criança e adolescente, a gente pretende... Creche para criança, né? A gente pretende melhorar a situação de creche de criança, a gente vai ver o que a gente vai conseguir priorizar. Porque a gente tem pouco tempo, 31 dias, mas a gente vai tentar acelerar para a gente dar prioridade à criança. Nas duas últimas eleições municipais e gerais, Marileide trabalhou pela eleição de Isolda Dantas. Agora, como vereadora, não se define como oposição a Alisson Bezerra. A situação do povo. O que vier do executivo, nós estamos analisando e votando a favor do povo. Eu sou filiada ao PROS, né? Eu conheci Isolda Dantas, gostei muito do trabalho dela, me identifiquei realmente. Isolda hoje deputada, vamos precisar sim da força dela também para nos ajudar a construir caminhos através desses 31 dias que nós temos aqui. E também vamos precisar do apoio do executivo, né? Do nosso Alisson Bezerra, que eu estou tendo acesso a alguns trabalhos dele, estou bem satisfeita com a atuação dele. O período de licença de Genilson Alves pode ser prorrogável por mais 31 dias. Ela assumiu o mandato hoje, efetivamente, tomou posse no plenário, fez lá seu juramento e agora inicia os trabalhos, né? Essa licença do vereador Genilson por 31 dias, podendo ser prorrogada, aí vai depender da decisão do próprio vereador. Mas desde já a Câmara Municipal está dando todo o suporte, todo o apoio à vereadora Marileide, que é para nós uma alegria receber mais uma mulher, mais uma vereadora aqui na nossa casa. Estamos dando todo o suporte necessário para que ela possa desempenhar, mesmo durante essa curta licença, esse período, um bom mandato aqui na Câmara Municipal e ajudar a nossa população. Hoje, Marileide Moraes falou pouco ali, viu, Vonúvio? Ela, logo que tomou posse, levou os familiares e pessoas próximas para conhecer o gabinete, circulou pela Câmara Municipal, passou um tempinho ali no plenário, mas também não fez a parte, não mostrou muito ali as suas opiniões e seu trabalho. Vamos ver na sessão de amanhã como vai ser
Entrevista já marcada aqui para o cenário político. Marileide Moraes vai estar aqui essa semana. Então, a gente vai, ao longo dessa semana, conhecendo melhor a vereadora, que inicialmente, como já mostrei na reportagem, vai passar 31 dias, podendo se prorrogar por mais 31. Uma oportunidade para ela, né, Vonulfo? Teve 532 votos, pode mostrar aí um pouquinho a sua desenvoltura como vereadora, como uma liderança ali da sua comunidade no Alto da Conceição. Pois é, um momento ali de festa e foto, né, e de mostrar ali para os familiares este novo ambiente de trabalho. A gente deseja boa sorte aí à vereadora Marileide e que possa se inspirar, né, e inspirar outras mulheres a participar também do pleito municipal no ano que vem. Tirou pouco mais de 530 votos e hoje assume aí e tomara que tenha essa experiência, né, possa fazer com que ela, de fato, continue na política e traga outras mulheres para fazer parte da boa política. Pois é, Marileide, ela é uma mulher que fez campanha eleitoral, participou ativamente ali da campanha eleitoral em 2020. Nas redes sociais dela ainda dá para ver realmente nos registros da Justiça Eleitoral, diferentemente de outras que estiveram aí envolvidas nesses processos, inclusive que culminaram em cassações ali na própria Câmara de Mossoró. Carlos Santos, boa noite, muito obrigada por sentar aqui para conversar com a gente. Vamos lá, Câmara Municipal de Mossoró, começando com esse gancho aí da reportagem, mudando configuração ao longo dos últimos meses. Qual é a análise da Câmara Municipal de Mossoró nesse ano de 2023, primeiro semestre? Boa noite, Carol, boa noite, Vonulfo, boa noite, telespectador, boa noite, internauta. Como sempre, muito obrigado por me convidarem para a casa de Milton Marques. Olha, eu acho que a presença de uma mulher, num momento que a gente discute tanto, né, o papel da mulher, o protagonismo, etc., é sempre interessante. E eu acho que a gente não pode nem exigir muito, né? Primeiro dia, primeiro momento, posse, aquela emoção, é mais foto mesmo. A expectativa é de que ela, mesmo nesses 30 dias, possa, como falou na entrevista, né, manifestar ou resumir, dentro do que for possível, o que ela pensou, o que ela pregou em campanha. E a nossa Câmara, eu entendo que está devendo, né? É uma Câmara que eu entendo que alguns vereadores vão terminar o mandato sem descobrir o que é ser vereador, o que é uma pena. Carlos, o que você acha desse modus operandi ali, dessa legislatura de o governismo combate a oposição atacando o governo do Estado? Olha, isso é normal demais. Inclusive, é preciso que a gente entenda que o papel da oposição é ser oposição, né? Uhum. O papel do governo é ser governo. É difícil, às vezes, você aceitar, o governo aceitar, por exemplo, que um vereador que é governo queira ser híbrido, né? E isso muitas vezes ocorre. Por isso que acontecem as fraturas, o surgimento de blocos. Essa é uma legislatura de blocos, né? Acho que são 10, são 9 ou 10 blocos que existem, né? Eu nunca tinha visto isso, né? São bem 14 partidos, 17, 23 vagas, né? São situações que a gente nunca tinha visto, experimentado. Também é resultado dessa fragmentação de poder da elite política de Mossoró, né? Durante décadas nós tínhamos praticamente só o clã rosado sendo governo, oposição e alternativa. E com poder imperial, às vezes, de definir quem ia ser o presidente do partido pequeno, o dirigente daquele outro partido. Então isso se fragmentou nos últimos anos, nos últimos 9, 10 anos, de uma forma muito acentuada, e nós estamos aí com um processo, eu diria, de acomodação, de descoberta, de redescoberta, e é compreensível todo esse tumulto. As próximas eleições municipais já estão apontando aí. Você falou que tem alguns que ainda não descobriram o que é ser vereador. Vai dar tempo ainda de descobrir, não? Talvez não, mas é possível mesmo assim ser reeleito, né? É porque eleição é uma coisa, mandato é outra. Muito vereador passa todo o mandato na tribuna, falando, e outros nem abrem a boca e estão fazendo campanha. Estão fazendo política no seu bairro, na sua comunidade, no seu segmento social, né?
Porque os vereadores normalmente chegam ali por algum ponto de partida, né? Outros, são poucos, que tem uma pulverização, né? Assim, mais de votos, sem um nicho, etc. Então, quem fala muito, não necessariamente não significa que vai ser reeleito, né? Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Continuamos o cenário político de hoje. Carlos Santos é o nosso convidado, então participe, mande sua pergunta através das nossas redes sociais que estão aí na tela para você. E a gente já vai de notícia, porque sempre tem muita coisa para conversar aqui quando o Carlos Santos senta com a gente. Vamos trazer notícia. O concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi suspenso pela segunda vez por determinação da Justiça Potiguar devido à ausência da realização da prova de redação durante a primeira etapa do processo. A Justiça do Rio Grande do Norte paralisou o concurso de praças da Polícia Militar por conta da ausência de prova de redação durante a primeira etapa do certame, o que é determinado por uma lei estadual. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público. De acordo com a determinação, a prova deve ser aplicada no prazo máximo de 90 dias e mediante critérios de elaboração e correção a serem definidos pela administração pública. O Comando-Geral da Polícia Militar informou, através da assessoria de comunicação, que não comenta decisões judiciais. Essa é a segunda vez que o concurso da PM é suspenso pelo mesmo motivo. Em maio, a Justiça do Rio Grande do Norte determinou a suspensão temporária do concurso, também em resposta a uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que atendeu uma denúncia de um candidato. A Justiça determinou, dessa vez, que o Estado não efetive a matrícula de candidatos no concurso de formação de praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, antes da publicação de resultado final definitivo do concurso público. Em caso de descumprimento, foi estimulado uma multa diária no valor de R$10 mil, limitada a R$300 mil. Eita, que os candidatos que foram aprovados, que já passaram no TAF, né, o teste de aptidão física, estão tensos com toda essa disputa, Vonúvio. A pessoa passa um período ali de estudo duro realmente, e não só na questão da teoria, do conhecimento, mas também na parte física, para passar todas as etapas, e agora tem um obstáculo a mais para aprovação e para assumir a função de policial efetivo, concursado, né? O negócio está tenso aí para esse povo. Pois é, Carol, imagine só, tá lá, tá na lei. O candidato precisa estudar a lei, a Constituição do Estado. Por que a banca realizadora do concurso não leu a legislação para fazer a prova? É um verdadeiro absurdo esse concurso da Polícia Militar. Vamos voltar aqui nossa conversa com o Carlos Santos. A gente daqui a pouquinho fala sobre governo do Estado, mas a gente estava falando de Câmara Municipal e já entrou aí nessa questão de eleições. Existem alguns partidos que já estão se organizando para as eleições aqui em Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte, né? União Brasil está à frente, PSDB está trabalhando também muito. Como é que você analisa esses partidos? Por outro lado, PSD também, por outro lado, MDB, sempre existe aquela reclamação de dirigentes ou de filiados no âmbito dos municípios sobre Walter Alves, sobre o comando estadual. Esses principais partidos, Carlos, o que é que a gente vê aí de movimentação? Olha, telespectador, internauta, amigos Vonúvio e Carol, nós vamos ter eleições no próximo ano e eu acredito que o PSDB deverá ser a legenda com o maior número de prefeitos eleitos e vereadores. O MDB, por mais que ocorram queixas sobre comando, e de vez em quando a gente ouve isso mesmo, deve ser também um partido com um grande número de eleitos, a vereador, prefeito. Você deve ter também aí o União Brasil, que vem com muita força, né, nos municípios. Possibilidade também do PL, comandado aí por Rogério Marinho. E o PP é uma incógnita, dependendo de quem vai comandar e como comandar, né? O PP pode ser uma boa surpresa. O PT provavelmente vai eleger muito poucos vereadores e muito poucos prefeitos, né?
Porque você vê pela forma de articulação, em 4 anos de governo Fato, o PT tem 3 prefeitos, né? E você começa a fazer uma avaliação, análise município a município, e praticamente 2, 3, 4 municípios, você olha, é por aqui. E muitos deles nem candidato vai ter, né? A força está nas mãos de Ezequiel Ferreira, está nas mãos do vice, né? Do União Brasil, que aí cresceu pelas mãos de José Agripino, aqui no Rio Grande do Norte. Por aí. E estes partidos aqui em Mossoró, como é que eles estão posicionados? Olha, Mossoró, União Brasil terá, eu diria, muita força pelas mãos do prefeito Alisson Bezerra. Você tem o PSDB que deverá, né, ficar com... Já está com a esposa, Fátima Tereza de Lourenço, com possibilidade de crescimento. O PP, o incógnita, né, ainda está nas mãos do grupo da ex-prefeita Rosalba Ciarline, mas talvez mude de mão. Informação que a gente tem é que os vereadores já estão solicitando, inclusive, as cartas de liberação para, justamente, todos fazem parte da base de Alisson Bezerra, justamente para ir para um desses partidos. Inclusive, Ricardo de Dodoca já tem essa carta de... O MDB, por exemplo, ele perdeu muita força em Mossoró, né? Muita. Ficou bolando de mão em mão e perdeu muita força. Hoje está nas mãos do vereador Isaac da Casca, teve nas mãos de Isabel, teve nas mãos de Fafá, e isso foi se diluindo essa força. Mesmo assim, elegeu vereadores, né? Porque é uma grife. O MDB continua como uma grife partidária, né? Em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente vê agora. Agora, os pequenos partidos que a gente viu em muitas movimentações, eles vão continuar pequenos e talvez rejeitados, ninguém queira. Por falta de fundo eleitoral, né? Então, por falta de tempo de rádio e televisão, vai ficar desinteressante. Nós teremos o fenômeno aí dos chapões. O chapão da Federação Brasil da Esperança, né? É PT, PCdoB, PV. Nós teremos provavelmente um chapão governista, ou 2 chapões, 3 chapões. Caminhamos para isso. Carlos, governo do Estado. Estamos na segunda gestão de Fátima Bezerra e as notícias nestes primeiros 6 meses não são positivas, não são boas e atribuídas justamente à própria gestão. Contas aí em desequilíbrio, em relação aos servidores, existem aí servidores da saúde em greve, a disputa judicial em relação às greves, não tem condições de dar o piso, dívidas com os municípios, muitas obras, como, por exemplo, recuperação da malha viária a ser realizada e pouco dinheiro para isso, batalhando aí empréstimo. É um caos? É um caos. Agora, veja bem, o pior dos mundos é atrasar salário. Robson Farias, você rodando aí, você encontra várias obras de Robson Farias pelo Estado. Você encontra. Mas ninguém lembra de nenhuma. As pessoas lembram Robson Faria pelo atraso, gente. Pelo atraso de salário. Deixou 4 meses, né? As pessoas lembram de Rosalba por atraso. E Rosalba realmente fez muito pouco, quase nada, né? O que é mais grave ainda. Fátima teve o primeiro mandato, um mandato voltado para o servidor público, para pagar salário. 4 anos. 4 anos. Na verdade, chegou a pagar, já entrando para esse novo mandato, cerca de 56 salários. 56 folhas, né? As 48 mês a mês, as 4 de atraso, aí você, né, 13ª, aquela coisa toda. É um feito, porque você irrigou o meio circulante, o dinheiro que chega no posto de combustível, na mercearia, na moça que é manicure, etc. O dinheiro circula, perfeito. Mas o Rio Grande do Norte não é só servidor público. A malha viária está destroçada. Quem anda minimamente no Rio Grande do Norte sabe disso. Os colégios do Estado estão destroçados. A saúde está destroçada. Então, isso é claro. A segurança, você vê sinais de melhoria, etc. Vão chegando agora 300 veículos. Mas há um déficit enorme. Na Polícia Civil, cerca de 4 mil homens. 4 mil pessoas, né? Homens, mulheres. Na Polícia Militar, em torno de 5 mil. E isso não será preenchido. Não tem como preencher. O preenchimento concurso para substituir o reformado e o que faleceu. E mais um pouquinho, não sei o quê. Essa é a realidade. Fátima é dependente do governo federal para fazer essa gestão? Foi ela que vendeu essa imagem.
E ela vendeu, acho que com muita propriedade. Ela é aliada e é amiga do presidente da República. Mas ele não pode tudo. Por mais recursos que possam ser viabilizados, esses recursos não vão atender a todas essas carências. Há também muita discussão no plano do Congresso Nacional. Nós precisamos rediscutir esse país. Antes o prefeito saía do seu município, em Água Nova, em Mossoró, em Currais Novas, etc., para ir a Brasília, nos ministérios e tentar um contato com a figura influente da presidência da República. Hoje, procura os parlamentares atrás de emenda PIX, né? Antes eram as emendas secretas. Quer dizer, nós mudamos também esse foco. E não mudou para melhor, está mudando para pior. Porque também há um desequilíbrio no campo político-eleitoral, no campo do poder. Quem foi eleito hoje está em cima de dinheiro para ser reeleito. E as oportunidades para as novidades são poucas, né? Aí você tem essa compressão de partidos, 32, 34 partidos, é muito. É um total, parece exagerado. Dentro de mais 2, 3, 4 eleições, nós teremos 8, 10, 12. Super partidos, super bilionários. Quer dizer, hoje um partido é uma empresa, um partido grande, por exemplo, uma grande empresa, é um grande negócio. E fica definindo quem vai ser eleito e quem não vai. E isso é muito ruim, porque nós temos também os partidos ideológicos, partidos que têm discursos históricos, que precisam manter essa luta. E a gente que tem uma visão, eu diria, ampliada da sociedade e da política, acha que isso é muito pernicioso. A gente está num processo de atraso e não de avanço na democracia. Fátima Bezerra, quando ali do processo de reeleição, dizia que o melhor vai começar. Só que agora, na semana passada, na semana retrasada, Cadu Xavier da Fazenda disse que não pode mais dar aumento para ninguém, porque... Repetiu, né, Vanu? Há 2 ou 3 meses ele já tinha dito isso. Isso. E agora o Pedro Lopes disse que só para atender os professores é 490 milhões. Então, a crise financeira que não é confirmada pelo governo do Estado, ela tende a piorar, então, pelo que está... Não é confirmada só se está faltando a palavra da governadora, ela falar. Mas esses representantes do governo, eles têm autoridade para isso. Eles estão lidando com as finanças. Não tem dinheiro. E aí faz como? Semana passada, gente, nós tivemos reunião dos poderes e dos órgãos de fiscalização e controle com atuação no Estado, tratando sobre orçamento. Defensoria, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, né? Acho que eu não esqueci nenhum. Discutindo orçamento. Quem representava o povo ali? A gente só vê os movimentos fazendo pressão sobre o governo, né? Que é sensato você pressionar o governo por aumento. Você é dos quadros do governo. Mas, gente, nós já tivemos 2 governadores ou 3 pedindo dinheiro emprestado a Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Isso é um absurdo. Essa distorção só está aumentando. Não tem dinheiro e eu acredito que não tenha. Eu não posso, não passa na minha cabeça que Fátima esteja com dinheiro em caixa de forma sádica e estúpida, se divertindo com isso. Próximo ano vamos ter mais um reajuste do professor. Vai ter dinheiro? Vai não, gente. Vai ter não. Vai ter dinheiro para aumentar a saúde? Vai não. A culpa é porque nós temos muito cargo comissionado no Estado, muita gente ganhando muito dinheiro. Não existe isso. Em Mossoró, você acha que tem 500 cargos comissionados do Estado? Não existe 500 cargos comissionados. Não existe 100. Essas pessoas comissionadas no Estado ganham 15, 20 mil reais? Não ganham. Às vezes é um servidor de carreira que tem uma gratificação de R$ 1.500, R$ 1.800, sei lá, 2, 3 mil. Isso não vai quebrar o Estado. Não vai quebrar o Estado. Esse controle fiscal é imprescindível. Não está dando certo com Fátima e não sei se daria certo com o outro. E isso precisa ser repensado. Enquanto continuarmos avançando na direção do abismo, a tendência é que tudo fique muito pior. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Já vou começar o terceiro bloco aqui agradecendo a Francineide Medeiros, que perguntou sobre a análise dele do governo do Estado. A gente passou o bloco anterior falando sobre ele. Então, já tem aí contemplada a resposta da Francineide. Obrigada, Francineide, aqui participando com a gente. Daqui a pouquinho eu faço a pergunta de você que está aí elaborando o seu questionamento para o Carlos Santos, nosso convidado de hoje. Participe, a gente tem 16 minutos e 45 segundos de programa. Então, vamos seguindo aqui, né, Vonúvio, com o Carlos Santos. Carlos, governo Lula, aliados, muita gente comemora todas essas medidas econômicas, a reforma tributária, dizendo que estão no caminho certo, que estão acertando. Qual é a sua opinião? Olha, o governo Lula, para mim, tem um grande diferencial, que é a capacidade de dialogar. Eu entendo que a experiência do presidente Lula, vindo de mandatos anteriores na presidência da República, calejado, sofrido, né? Sofrido também, tem muito aprendizado e, não tenha dúvida, é quem melhor sabe fazer política nesse país há muitas décadas. Esse é o grande diferencial. Mas ele também é meeiro, ele é refém do Congresso Nacional. Desse modelo político que cada dia mais, eu diria, está asfixiando a gestão pública. O Executivo só divide a gestão com a parte do Congresso Nacional. Você tem o caso hoje do Arthur Lira, que é deputado do PP de Alagoas, que tem uma bancada dele, né? A bancada é dele. Não é bancada de PP, de PSDB, a bancada é dele. Ele disse, é nessa direção. Presidente, nós vamos aprovar, mas estamos precisando de 5 bilhões aí de emendas para dar uma força aos nossos amigos aliados no Estado. Ele tem que aparecer esses 5 bilhões, né? Tem que aparecer. E aí nós vamos aprofundando esse buraco, botando para frente uma expectativa, uma tentativa de mitigar toda essa situação. Primeiro ano é sempre muito cheio de dúvidas. O governo federal tenta emplacar a reforma tributária, tem o orçamento... Que foi um grande feito, né? Isso. Grande feito. Mas para o próximo ano, acredito que tenham outras expectativas quanto a essa questão orçamentárias e planos de grandes obras, né? Porque o próprio PAC vai dizer agora, né, nesses próximos dias, como é que o país deve avançar. Mas aí não é para agora, não é para já, né? Não é para já, não é para já. Eu sempre fico muito de orelha em pé com essa relação com o Congresso Nacional. Sem sombra de dúvida, Lula tem muito mais capacidade de negociação do que o governante anterior. Eu diria que alguns pontos de obstrução, aos poucos, estão sendo, né, diluídos, e isso é muito bom, isso é muito importante. O problema é que no próximo ano nós temos uma eleição. Vamos ver até onde toda essa pressão de congressistas, né, vai influir nos projetos, no que o governo realmente quer. É muito complicado você governar o tempo todo tendo que negociar tudo, né? Praticamente tudo. Carlos, em relação essa expectativa, inclusive dos aliados do presidente Lula, de prisão de Bolsonaro, condenação de Bolsonaro, você acredita nisso? Olha, eu acho que mais do que uma inspiração e uma aspiração da militância, eu vejo que no âmbito do judiciário tem muito mais motivação, o que é péssimo, né? O judiciário não devia ter lado, né? Me parece que o Supremo, aquelas figuras que estão lá, parece que estão decididas a caçar bolsonaristas, né? Eu não vejo nem tanto o presidente da República. A militância está no papel dela, né? De torcer, de ter ódio, de ter rancor. Ali em cima, gente, essa coisa de ódio e rancor, normalmente os grandes políticos, eles não têm isso, né? Tem uma passagem de Carlos Lacerda, um das grandes políticas desse país, controvertido, no Congresso, na Câmara Federal, respondendo a um processo de impeachment dele, né? De cassação de mandato dele. E ele, nesse discurso, que é um discurso clássico, ele disse que aqui, nesta casa, até o ódio é falso. Está valendo até hoje. Então, você vê que Lula foi atacado por Alckmin
como chefe de quadrilha e o PT como quadrilha. É vice-presidente da República, né? É. Carlos, a gente tem aqui o Rodrigues Serafim, são 2 perguntas que o Rodrigues faz. Eu sei que ao longo do programa ele vai fazer outras. Rodrigues, eu vou fazer as 2, viu? A de uma vez e aí pronto. Em outras oportunidades, Carlos Santos relatou que a segunda maior eleitora de Mossoró ainda é Rosalba. Ela poderá ser a opção da governadora? Segundo, com a chegada do prefeito Alisson à União Brasil, é certa a saída do sandrismo do partido? O jornalista acha que o grupo vai pleitear espaço na majoritária? Não. O grupo vai. O grupo é ligado à governadora, né? O grupo da ex-deputada Sandra está caminhando para um partido do rol, do estuário petista. E a ex-governadora, a ex-prefeita Rosalba Ciarline é a segunda grande eleitora de Mossoró e pode ser uma candidata de Fátima Bezerra, se conseguir, eu diria, Fátima até articular isso, porque a possibilidade do PT não ter candidato em Mossoró é muito grande. Há o temor de passar vexame. Hoje o quadro é de vexame. A gente tem o Luciano Alex Alves aqui ainda falando sobre este assunto. Em relação ao cenário político municipal, o atual prefeito corre a passos largos à reeleição, tendo em vista o enfraquecimento das oligarquias tradicionais de Mossoró? Passos largos à reeleição. Mas eu tenho por natureza no futebol, que eu trabalho também com futebol, eu tenho com o futebol e com a política a mesma concepção. O jogo só acaba quando termina, né? Então, o prefeito deve ter consciência de que caminha passos largos, tem uma folga enorme e é completamente diferente do que aconteceu com Rosalba. Rosalba, em época semelhante, ou seja, nós estamos aqui em agosto de 2019, ela tinha cerca de 50% de reprovação, gente. Não é a mesma coisa, 50% de reprovação. Na última pesquisa que foi divulgada, o prefeito apareceu com 81 de aprovação. Não é brincadeira. Osaniel Mesquita mandou uma mensagem aqui, diz que o Carlos é um dos melhores profissionais da imprensa no quesito conhecimento da política do país. Obrigado, Osaniel Mesquita, que é um amigo que a gente fez na política, uma pessoa que merece nosso aval, nosso apoio e também minha gratidão pelo comentário, Osaniel. Minha pergunta sobre aquela rixa agora dos ex-aliados Rogério Marinho e Álvaro Dias, prefeito da capital. Aquilo é pantinho ou é verdade mesmo? Procurem ver o blog Carlos Santos, tem novidades lá. Olha, não é pantinho não, mas eu entendo aquilo que eu falei agora há pouco sobre ódio, né? O ódio ali também pode ser falso. Sim, né? sim. E Kubitschek, Juscelino Kubitschek falava que não tinha, na política não tinha aliados para sempre, nem inimigos eternos. Justamente por essa dinâmica da própria política. Álvaro Dias está dando um sinal, ligando a seta mais para a esquerda. Essa que é a verdade. Ligou a seta, né? Está aqui no carro, a seta está puxando para a esquerda. É impossível que haja um entendimento entre Fátima e Álvaro para reforçar a campanha de Natália para o próximo ano? Não é impossível, gente. E é preciso que entenda que o ódio, o rancor, essa coisa que fica aqui nos andares mais abaixo, fica lá. A turma lá de cima não trabalha sob essa ótica, né? Um detalhe e uma informação que pouquíssimas pessoas sabem. Ano passado, Fátima e Álvaro conversaram sobre a campanha estadual. Houve a possibilidade de Álvaro apoiar a Fátima. Isso chegou a ser conversado no apartamento de Esdras Alves, uma pessoa muito ligada a Álvaro Dias, do elenco de auxiliares. A conversa entre os dois, Fátima e Álvaro Dias, aconteceu no apartamento de Esdras. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Não deu certo em 2022, pode dar certo no próximo ano. Portanto, esse ódio, esse negócio de cloroquina, tubaína, esse negócio que vocês estão fazendo aí, é melhor começar a dar uma... Porque o próximo ano talvez vocês estejam abraçados com o companheiro Álvaro, né? Agora, Álvaro Dias, ele tem aí o desafeto com
com Fátima? Desafeto assim, diante disso que a gente está vendo do público, por parte do público. Tem também com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. E são nomes que estão se colocando. Estão se colocando. Estão se colocando aí. E aí tem a outra chapa que o pessoal de Natal quer levantar, quer colocar aí para existir, que é o BG com o Stevenson. Não creio. O que você acha dessa chapa? Não creio. Inclusive, o senador Stevenson, ele está fazendo um reordenamento na sua política, né? Se transformando em político, já tirando foto com o vereador, com o prefeito, já discussando de público e tal. Ele descobriu que só smartphone não elege mais, né? Já elegeu, será candidato ao Senado. O senador está se mexendo no sentido de uma reeleição em 2026. E pode acontecer dele perceber que não é possível e tentar negociar um espaço para ser candidato a federal, por exemplo. Isso pode acontecer. Aconteceu com o José Agripino. Não deu certo, mas aconteceu. Ele deixou de ser candidato ao Senado porque viu que não tinha como se reeleger, foi ser candidato a federal e não conseguiu se eleger. Não conseguiu se reeleger ao Senado e também não conseguiu se eleger à Câmara Federal. Entre os desafetos, entre aspas, de Álvaro, é mais fácil ele conversar e chegar num acordo com Fátima ou com o Carlos Eduardo, na sua opinião? Grande pergunta, rapaz. Olha, Carlos e Álvaro realmente tem ranços aí, tem diferenças incríveis, né? Carlos, meu xará, Carlos Eduardo, costuma até tratar Álvaro no tete-a-tete, quando tinha, e nos bastidores, por Los Dias, né? Ele pode até se recompor com Los Dias, depende dos interesses, gente. A política é feita de interesse, de soma. Quem podia imaginar aquele palanque o ano passado de Fátima Bezerra? Quem podia imaginar, eu citei há pouco, Alckmin com Lula. E quem podia imaginar um monte de coisa e foi acontecendo. E é assim mesmo que funciona. Rocha Neto, ele está dizendo que está acompanhando, parabéns aqui pela aula, diz, nos assistindo o Rocha Neto. E a pergunta que eu faço sobre, a gente fala aqui sobre Natal, capital, a disputa ali da Prefeitura do Natal, mas essas lideranças todas, elas vão conseguir espalhar as suas sementes por todo o estado? Porque a grande dificuldade de eleições gerais são os municípios. E esses partidos, eles vão conseguir formar essas lideranças nos 167 municípios? Nós estamos passando por um processo de mudança de quadro, mudança de cenário, mudança que a gente não sabe o que virá adiante. Mas, sem sombra de dúvida, aquelas forças descomunais, até a expressão é incorreta, não é descomunais, mas aquelas forças superlativas da política, elas praticamente não existem mais, né? Aquelas forças políticas, oligarcas ou populares, populistas, elas praticamente não existem mais. Então você vê hoje, por exemplo, um político que não tinha expressão nenhuma no Rio Grande do Norte até há alguns anos, Ezequiel Ferreira de Souza, hoje é uma liderança estadual. É uma referência nacional do PSDB. Como mudou o quadro? Como mudou? Outros nomes estão surgindo, podem surgir, outros decaindo. Então, é um processo de acomodação, de mudança, de alteração de quadro, que a gente ainda estuda, analisa, observa. Eleição a cada eleição, a gente vê algumas mudanças, algumas alterações. Quero mandar um alô aqui. Obrigado a Rocha Neto pelas palavras. Isso aí é certamente decorrente da nossa relação de amizade. É puro compadrio. Temos aqui o Pedro Igor, da recepção da Câmara Municipal de Mossoró, está sempre ligado aqui no cenário político. Muito obrigada pelo carinho, viu, Pedro? A gente tem o Raimundo Nonato parabenizando o Carlos Santos, Leonardo Simão dizendo que o programa está ótimo, João da UPA do BH também mandando um abraço e dizendo que o programa está excelente. Obrigado, pessoal, todos vocês. E tem a opinião aqui do Marcos Galdino, dizendo, na eleição passada votei em Rosalba, se ela apoiar o PT, na verdade é o contrário, né? O meu voto é de Alisson. Reconheço o bom governo de Alisson, Rosalba apoia a Fátima, perdeu meu voto. Já apoiou, viu? Então já é bom mudar logo, já apoiou. Pois é, esse apoio já existiu. Aí, na verdade foi uma troca, né? Rosalba foi salva pelo PT de não ir depor na CPI da Arena das Dunas. E, em troca, deu apoio à Fátima na eleição. A gente tem aqui
Bento Carlos pergunta se ele, no momento, no cenário político, vê partindo do povo o desejo de mudança de gestor. Porque quando o povo sente desejo de mudar? Acho que é essa a pergunta. Olha, a gente, tomando como base as pesquisas científicas, não há sinalizador. Mas isso pode mudar amanhã. É preciso que todos os atores e as pessoas que trabalham com isso estejam atentas. Por exemplo, nas eleições de 2020, os primeiros sinais de que havia uma aspiração por mudança foram dados em 2018, naquela eleição, né, que Rosalba perdeu 2 vezes em Mossoró, né, eleições aqui estaduais. Foi o primeiro grande sinal. Então, os sinais vêm se formando. Aí um monte de pesquisa com Rosalba reprovada. Aí pesquisas eleitorais com alguns nomes aparecendo. Esses sinais todos não foram entendidos ou não foram aceitos, acho que por arrogância do rosalbismo. Muita arrogância. A gente só tem 1 minuto, mas eu quero fazer a pergunta. Meu nome é Enéas. Pronto, terminou. Pronto, responda desse jeito a pergunta do Maninho Grangeiro, do Abolição 4. Carlos Santos, você é eleitor de Alisson Bezerra? Sou. Carlos Santos nunca teve problema de declarar seus votos. Sou eleitor de Alisson, não tenha dúvida. Votei em Fátima, votei em Lula. Sem nenhum problema, gente. Eu tenho um lado, eu não sou... não inventem isso, não acreditem, né? Não, eu sou imparcial. Eu não sou imparcial, eu sou parcial. Eu tenho lado, eu só não sou leviano. Nunca. Exatamente. Não trabalho com fake news e outras coisas. A gente precisa de outro programa para falar sobre essa história de parcialidade aí dos jornalistas, não do jornalismo. Carlos Santos, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, a Vonúvio, a dona Zilene, aos demais componentes dessa casa, a casa de Milton Marques. Obrigado ao telespectador e aos nossos, eu não gosto dessa seguidores não, quem tem seguidor é líder de seita, mas que sejam os seguidores do blog Carlos Santos. Obrigado, gente. Seja sempre bem-vindo. Meu amigo José Santos reclama de falta d'água lá no Bom Jardim. Um abraço, obrigado pela audiência, até amanhã. Luiz Aires, no primeiro bloco a gente falou sobre a Câmara Municipal de Mossoró. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo, uma ótima noite e até lá.